Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto antigo que é, olha, uma potência. Isaías 63. A gente pode ler esse capítulo quase como uma peça de teatro, sabe? Com vários atos que nos levam por uma jornada de justiça implacável, de memórias cheias de carinho e, no fim, de um desespero que chega a doer. Então, para a gente não se perder, esse vai ser o nosso caminho. A gente começa com uma visão que é de arrepiar, depois dá um pulo para uma lembrança super afetuosa, vê onde foi que tudo deu errado e termina com um pedido de socorro. Vamos lá. O cenário é o seguinte. Uma figura sozinha, super imponente, aparece vindo de Edom, que era uma terra rival de Israel. E o capítulo já abre não com uma descrição, mas com uma pergunta. Uma pergunta direta, cheia de mistério. Pronto, o mistério principal já está na mesa. Porque essa figura tão gloriosa está com a roupa toda manchada, parecendo sangue. A imagem é forte, é chocante e já prepara a gente para uma revelação daquelas. E a resposta, olha, é de gelar a espinha. Fica bem claro que aquilo não é suco de uva, é o resultado de um ato de julgamento. Um julgamento violento, feito por uma pessoa só, sem ajuda de mais ninguém. E essa imagem do lagar, onde se pisa uvas para fazer vinho, é fundamental aqui. A violência que a gente vê não é tratada como uma coisa aleatória, uma crueldade sem sentido. Não, o lagar é um lugar de processo, com um objetivo bem específico: fazer justiça. E aqui está o porquê de tudo. A motivação é essa: um dia de vingança. Mas não é só vingança por vingança. Tem um propósito maior, que é a redenção, o resgate de um povo. Então, essa fúria toda serve a um propósito: a salvação através do julgamento. E bem quando a gente está tentando digerir essa imagem de poder, de fúria, a narrativa dá um giro de 180 graus. Aquele guerreiro terrível dá lugar à lembrança de alguém com uma bondade e uma compaixão enormes. E essa dualidade é o que torna esse texto tão incrível. A mesma figura que age como a ira esmagadora é lembrada por um amor profundo. A grande questão que fica no ar é como é que essas duas coisas tão opostas podem existir na mesma pessoa. Essa memória se concentra numa empatia que é, assim, impressionante. A figura divina não só salvou o povo, mas ela sentiu a dor junto com eles. A salvação aqui não é uma coisa distante, fria, é um ato de compartilhar o sofrimento. Aí o narrador começa a puxar da memória os grandes feitos do passado, sabe? A travessia do mar, a orientação no deserto. Ele está, na verdade, reconstruindo uma época em que a ajuda divina era visível, era poderosa, não tinha como negar. Só que toda essa lembrança maravilhosa só serve para a gente entender o tamanho do abismo entre o que eles foram um dia e o presente tão doloroso que eles estão vivendo. É a virada trágica da história. E o texto é bem direto sobre o porquê dessa mudança toda. A culpa da separação não é divina, não. Foi uma ação humana, o próprio povo se rebelou. A consequência disso foi, assim, devastadora. A figura que era a salvadora por causa da atitude do povo virou uma adversária. Aquele que antes lutava por eles, agora luta contra eles. É uma inversão terrível. E isso tudo nos traz ao ato final. Um apelo que é pura emoção. Um grito do povo que agora vive as consequências dessa relação quebrada. Eles olham para o passado com saudade e para o presente com muita dor. Eles começam a desabafar, a listar as queixas, se sentem abandonados, derrotados. Mas o que parece doer mais é essa sensação de não serem mais diferentes de nenhuma outra nação. É como se eles tivessem perdido a identidade que os tornava especiais. E ainda assim, mesmo com todo esse sofrimento, mesmo no fundo do poço, eles se agarram a essa relação. Mesmo se sentindo abandonados, eles ainda clamam nosso Pai, nosso Redentor. Eles apelam para a memória de quem ele um dia foi para eles. E o texto acaba. Assim, sem uma resposta. Ele termina com essa pergunta crua, sabe? Pairando no ar. Deixa a gente com essa tensão enorme entre a lembrança da salvação e a realidade do sofrimento, forçando a gente a pensar onde é que fica a esperança quando a única resposta é o silêncio.